Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua presença, porque nós sabemos que quando nós chegamos o Senhor já estava aqui. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o teu Espírito está neste lugar. O teu Espírito que já falou conosco através das orações, através dos louvores, e continua nos falando através da sua palavra. Ó Deus, que através dessa palavra, nessa noite, vidas sejam impactadas, vidas sejam tocadas, e que elas possam experimentar o milagre, o sobrenatural do Senhor nessa noite, Pai. A tua palavra é a verdade que liberta, que cura, que sara e que restaura. E nós pedimos ao Senhor, Pai, fala conosco nessa noite. Traga-nos uma revelação que vá de encontro à nossa necessidade, à nossa carência, à nossa expectativa. Assim que agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tenho um tema para essa palavra e o tema é o poder da palavra. Quando nós olhamos para esse livro de Tiago, mais exatamente para esse capítulo 3, a gente vê Tiago falando sobre algo que tem dois lados, né? Ele falando da palavra, do poder que a palavra liberada tem. Uma palavra liberada, uma palavra lançada, ela tem poder para dar vida, ela tem poder para dar morte, ela tem poder para abençoar, mas ela tem poder também
E Tiago, ele fala aqui, ele faz algumas comparações. E aqui nesse texto, quando Tiago fala da língua, ele está falando do uso da palavra e do poder que a palavra tem sobre as nossas vidas. A língua aqui citada no texto, ela representa a palavra. A língua é o símbolo de comando daquilo que é a coisa mais poderosa da nossa vida, que é a palavra. Se nós observarmos através da palavra de Deus, nós vemos que Deus tudo criou pelo poder da palavra. Jesus, para expressar o seu poder e o poder de Deus, ele se revela a nós como a palavra, lá em João capítulo 1, verso 1, e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a palavra tem essa importância criadora, mas a própria palavra também tem o seu potencial de juízo e de destruição. Quando Deus determinou o dilúvio, quando Deus determinou a destruição de Sodoma e de Gomorra, e quando Deus determinou em outros momentos da história atos de juízo sobre o povo. A questão que se põe aqui é que Tiago vem lembrar a nós, enquanto igreja, Tiago vem lembrar a nós, enquanto irmãos em Cristo, enquanto donos de uma capacidade criativa ou destrutiva, que a palavra liberada, ela tem poder. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós somos cristãos e temos que, o pastor Roberto fala, né? Encher a boca d'água, né? Morder a língua, refrear a nossa língua, porque a nossa língua, a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, elas têm muito poder. E tem pessoas que nunca pararam para pensar nisso. Elas olham para esse texto de Tiago e falam: Tiago está falando só da fofoca. E não é isso, querido. Palavras de maldição que são liberadas e que são lançadas e que tem uma consequência na vida das pessoas. É muito comum nós conhecermos pessoas que hoje, quando se olham no espelho, se veem numa palavra que foi dita pelo pai, numa palavra que foi dita pela mãe, numa palavra que foi dita por alguém, palavra do tipo: você não vale nada, você não presta, você não vai ser nada na vida, você é um João ninguém. Essas palavras, quando lançadas, dependendo do tipo de solo, a faísca pega, se alastra e produz um efeito catastrófico. E isso se transfere a outros, porque pessoas traumatizadas por palavras costumam também ser rudes com as palavras. Quem muito agride geralmente é uma pessoa doente por ter sido agredido. E eu só não quero que isso sirva aqui de justificativa para algumas de nossas ações, já que nós não vivemos a vida cristã pelo princípio da causa e do efeito, nós vivemos na vida cristã pelo princípio da fé. Tem muitas pessoas que tentam se auto-justificar: mas eu sou um produto do meio. Lá no curso de homens nós ensinamos, nós fizemos uma introdução nova lá, que fala a respeito da cultura herdada. Tem muita gente falando: mas eu herdei isso do meu pai, do meu avô. Nós temos, tudo bem, nós recebemos uma herança, recebemos de repente algo do meio que fomos criados, mas nós podemos romper com isso no momento em que nós quisermos, no momento em que nós decidimos. E aí a gente ensina lá aos homens: você precisa romper com essa cultura herdada que não tem sido bênção para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua caminhada. Não adianta eu ficar me vitimizando: eu sou um produto do meio, porque eu fui criado lá, porque eu fui criado assim. Não, querido. Nós precisamos romper com isso. Eu quero dizer para você: não importa o que fizeram com você, não importa o que disseram de você, não importam as palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Não pense nem acima e nem abaixo disso. Viva aquilo que Deus pensa de você. Pense aí, conjecture com você aí: de que forma eu fui formado, de que matriz eu
para você mesmo: eu fui formado da forma de Jesus Cristo de Nazaré. Eu fui criado da matriz, imagem e semelhança de Deus. Diga isso para você, não aceite nada mais e nada menos do que isso. Independente das palavras que lançaram sobre a sua vida, não aceite isso. Jesus Cristo morreu naquela cruz e te libertou de todas as mazelas, de toda maldição, de toda palavra de maldição que lançaram sobre a sua vida, dizendo que você não ia ser nada, que você não ia vencer, que você não ia conseguir, que você não presta. Jesus não morreu em vão. Ele morreu, pagou o preço de sangue, para que eu e você fôssemos libertos de toda maldição, de toda palavra maldita. Amém, queridos? E nessa noite eu quero pensar com você a respeito do poder da palavra e dos seus diversos aspectos ativos e como nós devemos nos comportar diante do poder da palavra. E a primeira coisa que eu quero pensar com você aqui, minha primeira observação, é que a palavra ela tem o poder de dirigir as nossas vidas. A palavra ela tem o poder de dar um norte para as nossas vidas. A palavra ela tem o poder de nos direcionar. Verso 3 e 4 diz aí: ora, pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. A nossa língua, as nossas palavras, elas devem dar direção, elas devem dar a direção certa, elas devem dar a direção segura, elas devem dar a direção de bênção, elas devem dar a direção rumo à vitória, elas devem dar a direção rumo à paz, elas devem dar a direção rumo ao céu. Entenda isso. Nesse tempo político, o que a gente viu de crentes falando besteira, amaldiçoando o A e B, crentes falando, sabe, profetizando morte, profetizando tantas coisas ruins, liberando palavras. Opa! A palavra de Deus diz que nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para fazer a diferença nesse tempo, e nós temos que começar pelas nossas palavras, porque a palavra tem poder. Vai lá para Gênesis capítulo 1, verso 1, e você vai ver que tudo aconteceu por um haja de Deus. Tudo aconteceu e tudo se fez pela palavra liberada. Porque uma multidão pode ser dirigida pelas palavras, para o bem e para o mal, para o inferno ou para o céu. E nós podemos constatar através da história, quando a gente olha a história, por exemplo, de Martin Luther King, um líder que viveu num tempo nos Estados Unidos onde era um tempo de segregação racial, instituído por lei, estabelecido por lei. Era uma lei nos Estados Unidos que um negro não podia nem andar na mesma calçada que o branco andava, não podia frequentar os mesmos banheiros, escolas, parques, praças, restaurantes, tudo isso estabelecido em lei. E esse homem, Martin Luther King, ia com a sua arma, a palavra, apenas com a palavra ele mudou tudo isso. Depois de um discurso que ele fez lá em frente ao memorial de Lincoln, você puxa na internet depois, o tema da palestra dele, da palavra dele é: eu tenho som. E você vai ver lá que depois disso, depois de muitos discursos, mas depois desse último discurso, o Congresso americano aprovou os direitos civis dos negros dos Estados Unidos e Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz com umas armas chamadas palavra. Apenas com a palavra pode mudar histórias.
A palavra pode mudar situações. A palavra pode dar novos rumos à vida das pessoas. Nelson Mandela, África do Sul, viveu também um tempo em que era muito comum andar na África do Sul e ver placas: ambiente exclusivo para pessoas brancas. Vai pesquisar para você, isso é verdade. Estabelecido por lei, o negro não podia ir num ambiente que era ambiente de branco. Segregação racial. Um homem que lutou com as armas que ele tinha, com a palavra, ele acabou com a segregação racial na África do Sul, ficou preso 27 anos. Quando ele saiu, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, depois se tornou presidente e baniu para sempre da África do Sul a segregação racial, através da palavra. A palavra tem poder. A palavra tem poder de mudar o rumo da história. A palavra tem poder para mudar situações. A palavra tem poder para dar novos rumos. A palavra tem poder. Ela tem poder para o bem, mas também tem poder para o mal. Adolf Hitler, um homem que também sabia usar as palavras, manipulou toda uma população, pregando ódio, executou o maior holocausto da história, conseguiu com seu discurso de ódio envenenar toda uma nação contra judeus, ciganos, negros, homossexuais, e cometeu o maior genocídio da história mundial. 6 milhões de pessoas mortas, fuziladas em campos de concentrações, com gás. A palavra tem poder para matar. A palavra tem poder para destruir. A palavra tem poder para mudar histórias para o bem, mas também tem poder de mudar a história para o mal. Tim Jones, pastor americano, seu discurso lá na sua seita lá, levou 918 pessoas ao suicídio coletivo. Olha o poder que a palavra tem, principalmente quando ela vem de um líder religioso, principalmente quando ela vem do púlpito. Ela tem um poder de convencimento muito grande, e é por isso que nós líderes precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com as palavras que nós liberamos de púlpito, porque a palavra tem poder, mas ela vive de uma pessoa que é uma autoridade, acima de tudo espiritual. Ela tem muito mais poder ainda, o poder do convencimento. E Tiago usa aqui 2 figuras para mostrar o poder da palavra: o freio e o leme. Um cavalo sem freio e um navio sem leme podem ser perigosos, e quem também não consegue refrear a sua língua conseguirá dominar os impulsos, dominar sua natureza e canalizar para a vida um fim proveitoso. Então, queridos, nós precisamos ter sabedoria para usar essa arma tão poderosa chamada palavra. Acima de tudo, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus pelo menos em parte, nós devemos ser instrumento de bênção, sabe? Não interessa se é A, se é B. Deus abençoe. Deus abençoe, sabe? Libere a palavra de Deus, libere palavras de paz. Nós precisamos fazer a diferença. Amém, queridos? Na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos, precisamos liberar palavras de Deus. Palavras que conduzem ao caminho do bem. Palavras que conduzam ao caminho certo. Palavras que conduzam, acima de tudo, a nova Jerusalém celestial. Amém, queridos? Precisamos fazer a diferença. Segundo ponto que eu quero pensar com você aqui é o poder que a palavra tem para destruir. Nós falamos aqui que a palavra ela tem poder para dar direção. Ela dá direção. Direção para o bem, direção para o mal, direção para a vitória, direção para a derrota. E agora eu quero falar do poder que a palavra tem, o poder de destruição que a palavra tem. Versos 5 a 8 diz: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas.
Vede como grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e se foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Tiago usa aqui outras duas figuras de linguagem, o fogo e o veneno. Quando um comentário maldizente se alastra, ele se alastra como fogo e ele pode provocar destruição e morte. E a maledicência é um pecado, querido. É inadmissível um crente, um cristão com essa palavra ser maldizente, sabe, usar a boca para falar mal, para denegrir, para humilhar, para zombar. Tem um texto que eu não lembro agora o endereço, é mais ou menos assim: como um louco que lança flechas e chamas, é aquele que diz e fala, foi por brincadeira. É isso, pastor? Então é isso, não adianta você falar, galera, mas eu estava brincando. Eu falei isso, mas eu estava brincando. Nessa brincadeira já, palavra falada é como flecha atirada. Quando você fala ela, não tem como você correr atrás e pegar a flecha e pedir que ela atinja um alvo. Então nós temos que ter cuidado com a palavra que nós liberamos sobre a vida das pessoas, porque a Bíblia diz, como um louco que lança flechas de chamas, é aquele que faz ou que diz e depois fala, foi brincadeira, eu estava brincando. E aí a brincadeira já feriu, já magoou, já machucou, já causou um estrago danado. Tiago fala do quão perigoso é a maneira que você usa as suas palavras, o exemplo. E Tiago fala lá no comecinho que aqueles que pregam, aqueles que falam, né? Tiago fala aí no começo, no verso 1: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então Tiago está falando que aquele que é mestre, aquele que é formador de opiniões, aquele que prega, aquele que tem poder do convencimento da palavra, haverá um maior juízo para ele. Haverá um maior juízo para nós que somos líderes da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado, você que é líder, com aquilo que você fala, com aquilo que você libera, haverá um maior juízo para você. Por quê? Porque você é conhecedor da palavra, você que é crente, você que é cristão. Então nós precisamos, haverá para estes um mais duro juízo. Para os que ensinam, para os que são formadores de opinião, vejam o quão arriscado é ter o poder da palavra. É arriscado. Nós precisamos medir bem as nossas palavras, calcular bem as nossas palavras. É uma responsabilidade muito grande falar, não só de público, mas quando nós abrimos a nossa boca para falar com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, quando eu abro a boca para falar com os meus amigos, quando eu abro a boca para falar na igreja, eu posso estar transmitindo vida, eu posso estar transmitindo cura, eu posso estar transmitindo restauração, eu posso estar levando também destruição para a vida das pessoas. Então eu preciso escolher bem as minhas palavras. Uma palavra bem falada, uma palavra bem colocada, pode abrir fronteiras, pode abrir veredas, mas uma palavra mal colocada pode deixar rastros de destruição na vida das pessoas. Tiago diz que a língua é como fogo, é veneno, e vai mais longe. Ele diz que as palavras é um mundo de iniquidade, e a língua não tem intenções boas. Nós precisamos controlá-la, precisamos doutriná-la. A palavra é o veículo dos valores que cultivamos no nosso coração. A Bíblia diz
a boca fala do que o coração está cheio. E é por isso que a Bíblia diz isso. Então nós precisamos tomar cuidado, porque tudo nasce no coração. Mas você tem que ter cuidado com aquilo que você libera através da sua boca. Tiago diz que as palavras contaminam as pessoas por inteiro. Logo, aquilo que eu estou expressando está contaminando e destruindo a minha própria existência. Está me afastando do Senhor, está me afastando das pessoas, está entristecendo o Espírito Santo, está me fazendo de mim um verdadeiro lixo. Me está fazendo participante de uma natureza que Deus não quer mais na minha vida. E é por isso que Tiago vai mais longe quando ele diz que a língua, que as palavras incendeiam todo o curso da nossa vida. As palavras que dizemos hoje podem ter influência em todo o curso da nossa existência. Então é isso, as palavras, elas têm um alcance muito grande, elas têm uma profundidade muito grande. Eu libero uma palavra agora e ela vai fazer um estrago lá na frente. E é algo terrível que Tiago escreve aqui. Ele diz que a língua, que as palavras têm um dono, tem uma ignição. Tiago diz que elas são inflamadas pelo inferno. Olha que coisa terrível. Isso quer dizer que todas as vezes que nós usamos a língua para amaldiçoar alguém, para maldizer alguém, para destruir alguém, para mentir para alguém, quem está por trás disso é o inferno. Quem está por trás disso é o diabo. Então isso é sério. O diabo está falando aqui que são inflamadas pelo inferno, a maledicência, sabe, a fofoca, sabe, as palavras de maldição, elas são inflamadas, elas são articuladas pelo diabo. Eu tenho que tomar cuidado para eu não me tornar um instrumento do diabo, um instrumento de maldição com a minha boca. E Tiago lá no fim ele vai falar: da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se eu sou um cristão, se eu sou filho de Deus, se eu sou a luz do mundo, se eu sou o sal da terra, eu tenho que fazer a diferença. Um pé de maçã não pode dar laranja. Tiago aqui usa o exemplo do figo, né? Mas eu estou dizendo aqui. Então, se um pé de laranja está dando maçã, tem algo errado. E é comigo. Porque Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Eu tenho o fruto do Espírito. Então, na minha vida tem que ser percebido o quê? Amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Se da minha vida está sendo percebido o ódio, a ira, a inveja, a maledicência, tem alguma coisa errada. E eu te digo para você, não é com o Espírito Santo, é com você. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos, daquilo que nós liberamos, daquilo que nós anunciamos com a nossa boca. Tenhamos cuidado com as palavras, sabendo quão abençoadoras elas podem ser, mas também quão destruidoras elas podem ser. Terceiro e último aspecto: a palavra tem poder para abençoar. Depois eu falei que as palavras têm poder para destruir. E por último, as palavras têm o poder de abençoar. A língua também tem o poder de abençoar. A língua é como um oásis nas regiões áridas e secas. Ela é uma fonte preciosa, onde os sedentos e cansados encontram alívio, força, ânimo e coragem para prosseguir na jornada. Sabe quando você está aí, você chega aí, cabisbaixo, e uma pessoa chega do seu lado e tem uma palavra para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de força. Sabe, não é legal você receber uma palavra no momento em que você está lá embaixo, você está arrebentado, você está moído? Então é isso, a palavra ela tem o poder de abençoar, ela tem o poder de nos fortalecer, ela tem o poder para nos curar, ela tem o poder para nos levantar. Assim é a palavra boa, ela
ela pode trazer alento ao cansado, esperança ao desesperado e vida nos portais da morte. E nós precisamos ser esse cristão que lança palavras de bênção, que lança palavras de encorajamento, que lança palavras de vida, de cura, que lança palavras, sabe, dizendo lá fora: existe um Deus que pode resolver o seu problema, existe um Deus que para Ele não há nada impossível, existe um Deus que pode transformar a sua história. É isso, queridos, a palavra, ela tem esse poder de abençoar, mas nós somos o veículo dessa palavra. Deus precisa de você, Deus precisa da sua boca para ser condutor dessa palavra, expositor dessa palavra. E quantas pessoas têm se calado, né? Uma palavra pode fazer a diferença. Você libera uma palavra ali e você vai embora, você nem imagina o que ela fez no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa, no dia daquela pessoa. Nós não podemos reter a palavra. Nós não podemos usar a palavra de maneira errada, mas não podemos reter a palavra quando temos a oportunidade de lançar uma palavra certa, uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento. A palavra tem poder quando é usada para o propósito do Senhor, quando ela é domada, quando a nossa vida como um todo também é domada. Eu sei que talvez haja pessoas aqui que se feriram e foram feridas por palavras, e eu sei que muitos sofreram ou ainda têm sofrido por palavras que foram liberadas sobre a sua vida um dia. E eu creio que cada um aqui tem uma história para contar. Se a gente perguntar para cada um vai ter uma história de uma palavra que foi lançada, de uma palavra que foi liberada e te jogou para baixo e mexeu com a sua autoestima. Mas uma coisa é real: uma palavra bem falada pode curar, uma palavra pode abençoar, uma palavra pode trazer alívio, pode trazer cura, pode trazer restauração. Se você encaixa aqui num perfil desse, querido, libere uma palavra, libere uma palavra de bênção, libere uma palavra de cura, libere uma palavra de perdão, libere uma palavra de paz, promova o conselho, ore pelos seus ofensores. Talvez você está magoado, a pessoa te falou uma palavra, jogou você lá embaixo. Libere uma palavra sobre a vida dele, libere uma palavra, sabe, não contra-ataque com uma outra palavra de maldição, ou uma outra palavra ruim, mas libere uma palavra de bênção. Eu recebi uma palavra que me feriu, mas eu não vou pagar na mesma moeda, eu vou liberar uma palavra de bênção, porque eu sou diferente, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou um instrumento propagador da boa palavra do Senhor. A nossa língua, as nossas palavras, querido, elas podem e devem, acima de tudo, ser usadas para a glória de Deus. Ela deve ser usada como instrumento vivificador, transformador, e que vai levar pessoas de um estado deplorável para um estado inimaginável. Por isso nós não podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a controlar a nossa língua, porque nós corremos o risco de ficar em silêncio para sempre. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele transforme o nosso coração, que é a fonte de tudo, que é ativado e que é lançado pela nossa vida. Que o Senhor trabalhe no nosso coração. O nosso coração é de onde nascem todas as coisas. Se o nosso coração for curado, se o nosso coração for saudável, da nossa boca só vai sair palavras de bênção, palavras de paz, palavras de salvação. Mas eu preciso pedir para o Senhor: Deus, cura o meu coração. Tira do meu coração tudo aquilo que não agrada a Ti. Tira do meu coração tudo aquilo que não provém de Ti, porque eu não quero que o meu coração seja fonte de
de palavras que um dia vão sair da minha boca para ferir, para machucar, para amaldiçoar. Por o meu coração, Senhor. Coloca no meu coração sentimentos bons, sentimentos legítimos, Senhor, para que eu possa ser usado como um canal de Deus. Que a minha boca seja um instrumento abençoador. Amém, queridos? Eu não creio na visão de pensamento positivo. Esse dia o Danilo pregou, ele falou. Danilo, ele foi bem engraçadinho, né? Ele falou: pensamento positivo é como se você pegar um jeguinho lá no Agreste, lá no Nordeste, colocar nele um óculos de leite verde. E vai ver a grama tudo seco, tudo verdinho. Uma hora que ele comer, vai ser grama seca. Então, esse negócio de pensamento positivo é ilusão de ótica. Então, eu não creio nisso. O pensamento positivo não nos livra do dia mal. Mas uma coisa eu sei todas as vezes: que nós, com a nossa boca, afirmamos que as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre quem amamos, sobre quem não amamos, sobre aqueles que nos fizeram mal, sobre aqueles que não fizeram bem. Todas as vezes que usamos as nossas palavras como sementes e as regamos com oração, com paciência, aguardando no Senhor, eu tenho certeza, aquilo que poderia ser veneno se tornará bálsamo nas mãos do Senhor. Aquilo que poderia ser destruição se tornará construção, restauração. Aquilo que poderia representar ruptura pode se tornar nas mãos de Deus uma nova oportunidade, um novo momento, uma nova jornada, uma nova etapa nas nossas vidas e na vida daqueles que estiverem ao nosso redor. Amém, queridos? Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que essa mensagem, ela fala que as palavras têm poder, e você pode crer nisso. A palavra tem poder. A palavra tem poder de abençoar. A palavra tem poder de amaldiçoar. A palavra tem poder de dar vida, mas ela também tem o poder de dar morte. A palavra tem o poder de dirigir as nossas vidas, de dirigir a vida de pessoas, de dar direção, de dar um norte. A palavra, ela pode ser a nossa bússola. As palavras têm poder de destruição, mas as palavras têm o poder de abençoar. Escolha a partir de agora fazer uso, um bom uso das suas palavras, para abençoar, para curar, para restaurar e para salvar. Comece a medir as suas palavras. Comece a calcular as suas palavras. Não fale nada no impulso. Não fale nada no momento da raiva, no momento da ira. Deixe a sua boca tapa, morda a sua língua. Espere esse momento passar. E depois respira fundo. E depois libere uma palavra. Mas uma palavra de Deus. Colossenses capítulo 4, verso 6. Paulo escrevendo à igreja de Colossos. Ele diz: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada. Essa deve ser a nossa atitude. Palavras temperadas com sal. Que gostoso, né? Vai comer um alimento sem sal, se de currículo que é. Mas quando está temperadinho com sal, não é agradável ao paladar. Assim também são as palavras que saírem da nossa boca, devem ser palavras temperadas com sal, para que nós saibamos como responder a cada um.